Capítulo 8. O desastre de Acelino. Então, após o depoimento de Otávio, Acelino se aproxima do grupo de conversação. A própria Dona Isaura, que é a mãe de Otávio, vai apresentar o Acelino para todos. E ele vai colocar que Otávio havia se omitido. Então, o compromisso, a tarefa mediúnica, ele abriu mão, mas que o caso dele, de Acelino, era o contrário. Ele havia se utilizado da mediunidade de uma forma irresponsável. E ele vai falar: você perdeu, Otávio, a partida porque não jogou, e eu perdi jogando desastrosamente. E a consequência disso foram 11 anos que ele passou nas zonas inferiores. Ele vai contar que ele partiu do nosso lar bem preparado. Ele fala: segui enriquecido de bênçãos, havia saúde no corpo, equilíbrio mental, toda a condição para um êxito. O casamento, ao contrário de Otávio, para Acelino, estava no roteiro, estava na programação reencarnatória dele. E ele, aos 20 anos, ele tem as primeiras manifestações mediúnicas. Ele já trabalhava espiritualmente e foi bastante comemorado essa mediunidade ostensiva dele. Logo ele apresentou vários tipos de mediunidade: a vidência, a audiência, a psicografia. E com essa facilidade toda, ele declina no sentido de ele transforma a mediunidade dele em fonte de renda material. E é muito triste porque ele tem plena consciência do mau uso que ele está fazendo da mediunidade. E ele diz: admitíamos que no fundo o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Então, ele faz uma concorrência comercial com o uso da mediunidade. Ele vai atender famílias bastante abastadas, ele arbitra o preço das consultas, bonificações especiais, e ele se utiliza como se fosse um consultório. E aos poucos ele se afasta do trabalho, da tarefa mediúnica com Jesus. E com isso, o que acontece? A sintonia dele vai ser comprometida. E ele fala: transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. E desde então, até desencarnar, ele é alvo dessas correntes mentais. E mesmo naquela própria situação, ele estampa no próprio olhar dele aquele horror da perseguição mental que ele atraiu. E ele diz: desde o instante da grande transição,
A ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam procedido no túmulo rodeavam-me, a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Pergunta para o capítulo 8, Desastre de Acelino. Não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Comente.